Antônio, um prazer, muito grato de você ter topado conversar comigo, dado um espaço na tua agenda para isso. Muito feliz. Obrigado, Fernando. É uma honra você se interessar pelo que eu penso. É muito legal saber disso. Muito obrigado. Ótimo. Antônio, na verdade, não só eu, muitas pessoas, né, curtem, te acompanham, seguem realmente você como uma referência de pensamento de verdade. Então, eu queria começar conversando contigo um pouquinho. Queria que você falasse para a gente sobre o pastor, Antônio. Como é que foi essa tua chamada? Como é que você entrou nessa questão do ministério? Fernando, querido, eu passei por uma experiência dramática de conversão em outubro de 1982, quando eu tinha 20 anos. Eu não venho de uma família cristã, embora meu pai frequentasse missa, mas nunca foi uma pessoa que levou o cristianismo a sério. Então havia na minha família uma mistura muito grande entre espiritismo, candomblé e catolicismo. Mas com 20 anos de idade, eu passei por uma crise existencial, que foi concomitante ao meu envolvimento com o cristianismo. Eu acredito que o cristianismo, inclusive, provocou muito dessa crise, porque eu me aproximei dele nesse período da minha vida, numa igreja presbiteriana chamada Betânia, na cidade de Niterói. E então eu comecei a formular perguntas para a vida, com as quais eu jamais havia me preocupado. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? As clássicas questões da alma. E aí então eu pude perceber que a mim me cabia, ainda lidando com muitas incertezas intelectuais, mergulhar no cristianismo. Eu queria crer, porque eu havia entendido que a resposta que eu anelava eu só encontrava no cristianismo. Então, muitos podem até dizer que isso é intelectualmente desonesto, que eu saí em busca de uma resposta que de antemão eu queria. E confesso que eu fiz de tudo para crer. Lutei para crer, orei para crer, porque até hoje, já passados quase 38 anos dessa experiência, eu continuo absolutamente certo que a mensagem de Cristo é a única que atende às demandas existenciais dos seres humanos. Não há felicidade sem a esperança de vida eterna. Se tudo que nos aguarda é o túmulo, o exato dia em que nós teremos que nos separar eternamente de tudo e de todos que amamos, caindo na absoluta inconsciência, nada tem sentido. Bom, como as respostas do cristianismo me encantaram, eu decidi consagrar a minha vida a essa causa. Inicialmente, eu pensava em ser jornalista e me transformando num bom articulista e usando da minha habilidade, que eu esperava um dia desenvolver para escrever, para disseminar a fé cristã. Contudo, eu cheguei à conclusão, numa conversa com o reverendo Antônio Elias, que foi o plantador da igreja onde eu me converti, que eu, como pastor, poderia ser usado mais amplamente por Deus, que eu teria mais portas abertas dentro da própria igreja. Nós tivemos essa conversa em Araras, ela mudou o curso da minha vida. E aí, então, logo depois, estabeleceu-se no meu coração a convicção que Deus estava me chamando, seguida de muitas evidências, especialmente a percepção de que eu havia recebido o dom para falar, né, do Evangelho. Bom, aí eu fui para o seminário. Fui para o seminário presbiteriano, eu queria ser ordenado dentro da igreja presbiteriana, que era o meu universo, se restringia àquilo, e a única forma era cursando o seminário. Fui para o seminário,
E 10 anos após a minha conversão, eu fui ordenado ministro. Mas entre 82 e 92, eu trabalhei sem cessar, pregando, sabe, levando a fé cristã para o maior número possível de pessoas dentro das minhas limitações. Em 92 eu plantei a igreja, e de 92 até 2007 eu me dediquei especialmente, Fernando, à plantação de igreja. Eu plantei a igreja, então, Presbiteriana da Barra, onde até hoje eu me encontro trabalhando. Plantei outras igrejas, comecei seminário, programa de televisão, escrever livro, essas coisas, sabe? Mas dentro da minha atividade ministerial, eu diria que os anos de 82 até 2007 foram os anos que Deus me preparou para a entrada na vida pública. Em 2007, eu passo a realizar manifestações públicas contra o homicídio no Rio de Janeiro. E essas manifestações abriram portas em todas as denominações evangélicas. Eu me tornei bastante conhecido por meio delas, mas não apenas isso. O mais surpreendente foram as portas abertas nos meios de comunicação e minha penetração na sociedade como um todo. E, então, eu diria que 2007 foi um divisor de águas na minha vida, no meu ministério. É um ano importantíssimo para mim. Eu tenho para mim que, além do meu nascimento, obviamente, o ano de 97, quando o ano de 77, quando eu fui morar em Ipanema e voltei definitivamente para o Rio de Janeiro. O ano de 82, quando eu me converti. O ano de 92, quando eu plantei a igreja e fui ordenado ministro. E 2007 foram anos assim centrais na minha vida, de especial obra da graça de Deus mudando o curso da minha história. Mas, Antônio, assim, interessante você falou do chamado. Quando a gente escuta ouve você falando, a gente tem a impressão assim, que tinha tudo para você ficar totalmente imerso e fazendo apenas uma função de sacerdote. Vamos dizer assim. Porque tu já estava com bastante tempo, inclusive 10 anos, né? Não é pouco tempo no ministério também. E numa igreja presbiteriana, uma igreja séria, você, para construir um legado desse, tem uma história muito grande. O que aconteceu de fato, além da tua convicção, óbvio, que a gente não vai entrar nessa discussão aqui de como é que Deus falou contigo ou não, porque cada um tem um trato especial com ele, mas o que aconteceu de fato em 2007? Eu já ouvi essa história de algumas pessoas que te admiram também, mas eu queria ouvir você falando para todos aqui o que aconteceu em 2007 de fato que rompeu e fez com que você tivesse assim, não, agora eu vou ser pastor numa dimensão muito maior que eu nem tenho ideia do que é. O que aconteceu, Fernando, querido, é que, primeiro, eu nasci para os meios de comunicação, eu entrei no mundo da mídia. Então, passei a ter contato, e eu diria para você, até onde eu consigo perceber, me tornei uma pessoa realmente querida pelos jornalistas, os fotojornalistas, os cinegrafistas, muitos hoje são meus amigos. E de todos os meios de comunicação. Jornal Dia, sabe, o Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, as emissoras, Band, SBT, Record, TV Globo, as agências internacionais de notícias. Eu sou amigo de todo mundo aqui que está instalado no Rio de Janeiro, sabe? Então, isso foi importante. É claro, demandou, portanto, que eu passasse a conhecer esse mundo, que eu me preparasse para ele, que eu soubesse, então, interagir com ele. E acabou até que eu me tornei jornalista, sabe? Que era o antigo sonho, veio a se realizar depois do Rio de Paz. Hoje eu sou jornalista, filiado à Associação Brasileira de Imprensa e ao Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro. Agora, em 2007, com aquela manifestação e toda a repercussão, e depois houve outras, o que ocorreu é que eu passei a ter contato com os movimentos sociais, com os parentes de vítima de violência, com pessoas muito pobres. E logo em seguida eu fui parar na favela. E ao me deparar com a violência, com o abuso de autoridade, as violações de direitos humanos,
a desigualdade social. Eu me vi diante de uma realidade que clamava por respostas da minha parte para as perguntas que me fazia. E uma pergunta central: o que a sua teologia tem a dizer sobre isso? Mais especificamente, o que o seu calvinismo tem a dizer sobre isso? Aí, então, eu não revi minha teologia, eu continuo reformado. Continuo crendo na inspiração da Bíblia. Aliás, eu diria que são poucos, e eu atribuo isso à graça, que entram nesse mundo e que mantêm a ortodoxia. Eu acredito que esse é o meu caso. Eu não negocio um artigo de fé. Continuo evangelizando. Sabe? Agora, o que ocorreu é que eu tive que incorporar a minha pregação ao meu conceito de espiritualidade, a minha ética, o que eu ignorava. E o que eu ignorava? O pobre. O que eu ignorava? O destituído de direito, vulnerável, o excluído, o que se encontra em estado de privação. Então, ainda ontem uma amiga me perguntava, uma amiga muito culta, né, psicanalista: Antônio, qual é a relação entre o evangelismo e a justiça social? E eu dizia para ela: a missão número 1 da igreja é o evangelismo, porque só nós evangelizamos, e essa é a maior necessidade de seres humanos. Contudo, uma pergunta nós temos que responder. É aí que as coisas se tornam difíceis para os que querem negar a missão integral. E que pergunta é essa? O que esperamos que aconteça lá na ponta, como resultado dos nossos esforços evangelísticos? Que tipo de cristão nós queremos ter? E não é possível que nós estejamos edificando igrejas, catedrais e usando as ofertas de trabalhadores para tão somente levarmos seres humanos a se preocuparem com tabaco, sexo e álcool. Não é possível que o cristianismo, que Jesus tenha vindo ao mundo apenas para ter discípulos com esse tipo de preocupação. Não tem como você dissociar a conversão da compaixão. O fruto principal da fé é o amor, e a expressão mais basilar do amor é a misericórdia, que consiste na compaixão pelo que sofre. O Jesus que a gente serve, pelo menos o Jesus que eu leio na Bíblia, é um Jesus que tocava, se deixava tocar. Então, não tem como a gente realmente viver o evangelho de verdade. Nisso eu concordo totalmente com você, de ficar pensando nas questões da eternidade e esquecer desse tempo presente. Afinal de contas, o Pai Nosso venha o teu reino. Então, não adianta a gente construir um evangelho que a gente prega muito bonito nos cultos, enfim, com toda a pompa, chora, se emociona, levanta as mãos. Uma cena muito hoje usada para representar uma igreja, é o pessoal de mão levantada adorando. Mas, na verdade, a visão que eu tenho, Fernando, e creio que você tem, muitos outros, 7.000 ainda existem, é de estender a... pessoas que se preocupam realmente com o reino, sem esquecer da eternidade. Eu não sei se você concorda comigo, eu acho que a gente vive um tempo de dois extremos, assim. Ou o pessoal que se preocupa só com questões espirituais, então Deus permitiu que o pobre fosse pobre, Deus permitiu que o outro sofra, eu não tenho nada com isso, eu estou cuidando do meu nicho. E tem o outro extremo também que ignora as questões espirituais, meio que rasga toda a questão. Tem gente que não sabe nem o que é reforma, mas está pregando aí, na verdade, pregando um movimento social, mas que também ignora as questões que a gente precisa colocar, sim, da alma, a eternidade da alma. Antônio, assim, a gente conversou um pouquinho até agora sobre o Antônio pastor, o
falamos um pouquinho do Antônio que começou o movimento sociais, mas eu queria que você falasse um pouquinho da organização que você criou e que você notoriamente é conhecido na mídia, no mundo, e que até recentemente eu tive uma postagem no meu Facebook, eu me apropriei da tua foto lá no Instagram e fiz uma postagem a respeito daquela situação das cruzes, das 100 cruzes na praia. É. Queria que você comentasse um pouquinho sobre todo esse movimento que você está de frente aí. Fernando, querido, eu fico muito feliz de você ter interesse por isso, né? Me deixa muito lisonjeado. O que acontece, Fernando, é assim, em 2007 eu entendi que eu não podia ir para as ruas em nome da igreja, por causa do descrédito, do preconceito. E eu também queria a mobilização da sociedade como um todo, porque a demanda, né, pela redução de homicídio é uma bandeira a ser abraçada por todos os brasileiros, que é um problema comum a todos. Então, eu pensei em começar uma ONG com uma fachada secular, com um discurso secular, contudo, uma ONG guiada pelos valores do cristianismo. E um discurso eivado da ética cristã. E acredito que, devido a isso, nós chegamos onde chegamos, em razão da sobriedade que o cristianismo nos dá para a batalha. Né? É por isso que nós somos, acredito, a única ONG que luta pelo direito da polícia. Nós protestamos quando a polícia executa pessoas e leva desgraça a famílias inteiras em razão de tiroteios despropositados em favela, e que lá na ponta representam, né, em não poucas ocasiões, crianças mortas por bala perdida, crianças. Né? Mas, ao mesmo tempo, quando o policial é executado, a gente grita, porque com o cristianismo nós aprendemos que direitos humanos não têm lado. Né? Então, o Rio de Paz ele acabou se filiando à ONU, logo nos seus primeiros anos de vida, se tornou muito conhecido, e a ONU nos deu essa honra. Hoje nós somos filiados ao Departamento de Informação Pública das Nações Unidas. Nós não recebemos verba pública, não temos nenhum vínculo político partidário, não recebemos dinheiro de nenhum político profissional. É uma ONG que tem como foco o combate à letalidade, ao homicídio, em conexão a isso, a desigualdade social, as violações de direitos humanos. Então, nós estamos bem empenhados nessas causas. Nosso carro-chefe são as manifestações. Com elas, nós atingimos bilhões de pessoas. Eu digo bilhões porque as manifestações alcançam o mundo. E nós, então, acreditamos que, com isso, nós obtemos um ganho periférico extraordinário, porque, além de pressionarmos a autoridade pública, de darmos voz para aquele que clama e não é ouvido, nós também fomentamos uma cultura de direitos humanos, de manifestação pacífica, e semeamos esses valores. E o que nos encanta é ver pessoas, muitas vezes, nos imitando, ou pessoas que encontraram outras formas de expressão da sua indignação, do seu desejo por um mundo mais justo, mas por meio do encontro conosco, por ver as manifestações. Então, nós temos a sede no Jacarezinho, o nosso, assim, é uma ONG muito enxuta, então, né, os nossos funcionários se resumem aí a 3, 4 pessoas. Nós temos um tesoureiro, temos umas 5 pessoas, nós temos um coordenador de projeto, um coordenador de ações sociais nas favelas, e temos 2 funcionários que trabalham na sede do Jacarezinho. Nossa sede é no Jacarezinho. Paralelo a isso, nós desenvolvemos muitas ações humanitárias. Agora, por exemplo, na pandemia, estamos distribuindo alimento nas favelas do Rio de Janeiro. Durante a passagem do ciclone Idai pela região central de Moçambique, nós reconstruímos casas para famílias inteiras que perderam tudo naquela tragédia natural.
e entre tantas outras ações mais, no Brasil e agora na África. E nós estamos acreditando que Deus vai ampliar mais esse foco e que o escopo das nossas ações se tornará mais amplo do que tem sido até aqui. Né? E para ter uma ideia, né, do quanto nós temos sido abençoados, é a última manifestação, de 40 dias atrás, que provavelmente foi a de maior repercussão da nossa história. Ela simplesmente alcançou o planeta. Aquela cena das covas em Copacabana percorreu o mundo. E nós vamos fazer outra agora que deve também ter o mesmo impacto. É importante, assim, além desse aspecto da justiça social, que eu não consigo desassociar o movimento que você faz do Evangelho. A gente não tem como ficar vendo as coisas acontecer e agir. Então, eu acho muito interessante quando você falou que você não queria levar a instituição para aquilo que você entendia que tinha que agir como cidadão. Eu acho essa visão importante, que a gente, nesse vídeo, no seu alcance que ele vai ter, mas que a pessoa perceba isso. O cristão, ele é um cidadão igual ao outro que não é cristão. Então, quando você disse interesse não só dos cristãos, é de toda a sociedade, diminuir a violência. Mas a bandeira do evangelho é, de fato, amar ao próximo como a si mesmo. E amar como ele. Então, está totalmente interligado. Então, deixo aqui de novo meus parabéns, já te falei isso no privado. Obrigado, Fernando. Mas fala em público aqui, você está de parabéns, você com certeza está sendo usado por Deus e toda a sua equipe para influenciar não só cristãos, e também não cristãos, que lá na frente um dia, talvez lá na glória, você consiga ter dimensão de quantas pessoas foram alcançadas pelo testemunho. Amém, amém. O agir fala muito mais do que muitas palavras que a gente possa proferir. Antônio, a gente falou do ministro, do pastor, nós falamos do conhecido Antônio Carlos Costa, dos movimentos sociais. Eu queria falar também um pouquinho sobre o escritor. Mas antes, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Ó. Eu também sou escritor, fiz topetinho. Claro que não tem o nível dos teus escritos no livro infantil que eu fiz. E fiz meio para cumprir aquela coisa que fala, né? Plantou uma árvore, escreveu um livro e teve um filho, né? Tive 2, escrevi um livro e plantei umas 2 árvores. Então, outras plantei com a ajuda de alguém, mas sozinho, então cumpri a etapa. Mas fala um pouquinho para a gente, Antônio, sobre as tuas obras literárias, aquilo que você está pensando agora no momento, que você já fez. Faz uma retrospectiva para a gente. Eu custei a melhorar a minha escrita, porque eu venho de uma formação de ensino fundamental e médio muito frágil. E o seminário teológico não me ajudou muito. Então, eu devo muito ao autodidatismo. Eu montei essa biblioteca aqui em casa, sei lá quantos mil livros tem aqui, obras assim selecionadas que eu adquiri no mundo inteiro. Então, durante anos, eu não fiz outra coisa nas viagens que Deus me proporcionou fazer do que comprar livro, sabe? E ter uma biblioteca que me permitisse ter um ministério erudito, que eu estou longe de ter, mas eu lutei por isso. Né? Eu não me vejo em condição hoje de entrar na esfera pública, no debate, eu me sinto muito aquém de travar discussão no meio acadêmico. Sou uma pessoa... Tenho minhas limitações intelectuais, mas me esforço. Eu amo os livros. Então, acabou que eu li muito e não sei se eu li bem, mas eu li muito e continuo lendo. E aí, então, fui lançando livro. Já, sei lá, eu acho que nos últimos... Eu escrevo, provavelmente, há uns 30 anos eu estou escrevendo. Só que o processo se acelerou agora com a Mundo Cristão, que se tornou a minha editora, né? A editora que publica os meus livros,
Então, ela lançou Teologia da Trincheira, o Convulsão Protestante e a trilogia Zohag, quer dizer, já publicou o primeiro, e agora estou escrevendo o segundo livro. Então, a minha intenção é, se Deus me der vida, escrever pelo menos um livro por ano, ou dois, dependendo também do tema e da complexidade ou não da obra, né? Então, eu acredito muito nesse meio de edificação. Eu fui uma pessoa que foi mais edificada pelo que leu do que pelo que ouviu. Não acredito que todos tenham que tomar esse caminho, ou que esse seja o caminho principal para a edificação. No meu caso, funcionou muito. Então, agora eu estou com o projeto de lançar o livro 2, eu já escrevi um quarto do livro 2 da trilogia Zohag, que fala dos conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo. Esse livro nasceu das minhas pregações na Barra da Tijuca, e porque há anos eu prego expositivamente livros inteiros da Bíblia. E aí, então, eu fiz a exposição de Marcos e a exposição de João. Eu me encontro agora no capítulo 16, versículo 24. Você imagina, expondo verso por verso, palavra por palavra. E eu percebi que os momentos em que mais eu me exaltava no púlpito, que eu pregava com mais paixão, eram justamente aqueles que mostravam, em que o texto do dia retratava Jesus em conflito com as instituições religiosas do seu tempo. Ali emergia um Cristo encantador. Encantador. Eu diria que o meu amor por ele cresceu consideravelmente a partir desse corte que eu fiz na minha leitura dos evangelhos, procurando ver a mensagem de Cristo à luz do mundo, das instituições religiosas do seu tempo. Então, eu diria que até Jesus veio para nos salvar da religião. A religião é um perigo. E aí é isso. Aí, terminando a trilogia, eu quero escrever os meus comentários, o comentário de Efésios, de Gálatas, João, eu espero, Marcos, são os comentários de livros da Bíblia que eu já expus. Né? Então, eu espero escrever bastante comentário. A história do Rio de Paz, eu espero que, se Deus me der saúde, um dia escrever minha biografia, escrever alguma coisa sobre justiça social mais secular, não sei. Vamos ver. Mas eu tenho feito isso. Eu acordo de noite ainda, antes do sol nascer, e venho para cá, né, para esse exato local onde estou. Aqui à minha esquerda tem uma mesa enorme, o meu notebook, e eu vou e escrevo até meio-dia. De meio-dia eu paro, aí vou orar, vou caminhar, eu também faço um pouquinho de musculação aqui em casa, né, e almoço, e aí depois eu vou ler. Isso enquanto eu estou escrevendo. Quando eu não estou escrevendo livro, eu acordo cedo para ler, e assim vou. Aí depois vem os compromissos, favela, pregação, agora, né, mais recentemente, live, o cuidado da igreja, uma demanda imensa de trabalho. Né? E é isso. Imagino. Quem te vê assim no popular não imagina que tu ainda cuida de uma igreja, talvez. O ministério por si só já é suficiente para muita coisa. A gente que é pastor, a gente sabe como é viver o temor de ter cuidado de... Tem uma frase de Calvino que eu acho muito interessante, inclusive eu preguei ontem, por acaso falei essa frase, que quando ele diz que o pastor, quando sobe no púlpito, tem que largar suas convicções, mais ou menos isso que ele falou, e falar exatamente o óbvio da palavra. Mas quando a gente pensa isso, cai naquilo que você falou, tem que estudar, tem que fazer... Sim. Não é tão simples assim, não é chegar e falar. Tem uma seriedade nisso. Antônio, falamos do pastor, falamos do Antônio mais conhecido, falamos do Antônio escritor. Espero que você escreva muito.
Abençoe Amém. muitas vidas. Amém. E o Antônio pai, o Antônio esposo. Eu costumo dizer, Antônio, que eu entendi meu saudoso pai, já não tenho mais ele aqui conosco, eu entendi meu saudoso pai e a minha mãe no momento que me tornei pai da minha filha e depois novamente confirmando do meu filho. E aí eu pude compreender o que era meu pai e minha mãe em relação a mim. Um amor que só quem tem que sabe explicar. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua relação de família também. É. Bom, eu, eu acredito muito no conceito cristão de família. Eu acho que esse modelo que nós vemos nas Sagradas Escrituras, ele, ele faz bem, né? E historicamente tem demonstrado isso, né? Quantidade de poemas, de livros, né? de romances, né? De contos que falam sobre os pais, os avós, os filhos, experiências dentro de casa, muitas das quais, é claro, também trágica, né? O que não é trágico nesse mundo caído? Mas eu sou fã de família, eu não nasci para o celibato. Então, eu, logo no primeiro ano de convertido, eu me apaixonei de verdade pela minha mulher. Estamos casados, portanto, quer dizer, entre namoro e casamento, são 37 anos, namoro e casamento. E aí nós casamos no final dos anos 80. No primeiro ano tivemos um filho, de nome Pedro. O Pedro tem 29 anos e recebeu o chamado do Ministério Sagrado. Ele está fazendo seminário, é candidato ao ministério pelo presbitério de Niterói. Ele trabalha na Igreja Presbiteriana Betânia, cujo pastor é o pastor Theo Elias. E tal. E ele vai casar no que vem com uma médica, da qual ele está noiva, né? Com a qual ele noivou. Tem o Mateus, de 27 anos. O Mateus é economista, está terminando agora um outro curso universitário de teologia, de TI, né? De teologia da informação. Trabalha na IBM em São Paulo. E, pela graça divina, está passando alguns dias aqui em casa comigo por conta do home office, que funciona em São Paulo e funciona aqui também. E aí, depois de muitos anos, quase 20 anos, nós tivemos uma menina, uma temporã, de nome Alissa. Alissa, então, é um sonho, é uma doçura, né? Porque era um universo predominantemente masculino, e aí então veio essa menina para dar uma pitada de doçura, de leveza, de uma alegria diferente, né? E eu diria que ser pai de menina é um negócio muito diferente, né? Muito diferente. Ela faz o que quiser de mim. Sou completamente apaixonado por ela. E pelos demais também, né? Mas ela não é apenas a menina que veio que eu não esperava. Ela também é a filha da minha vida adulta, né? Os meninos eu tive muito novo. E eu espero não estar cometendo com ela os erros que eu cometi com eles. E o principal erro, sem a mínima dúvida, que é o erro cometido por muitos pastores, é da falta de equilíbrio entre, né, o ministério e a dedicação à família. E não sei se eles sofreram mais do que a mãe, sabe? Porque a minha mulher, para ela, não foi fácil, sabe? Especialmente depois que veio o Rio de Paz, né? Eu passei a ser mais exigido e a família também, né, ela passou a viver tensões que nunca viveu, como o risco de morte, por exemplo, né? Você sofrer ameaça. Isso é um negócio muito complicado. Então, eu sou fã de família e eu espero glorificar a Deus com o meu lar. Não há sucesso ministerial nem profissional que compense o fracasso familiar. Então, espero que minha vida seja aceitável a Deus. Eu luto por isso. E sei que não faz sentido eu ter um ministério aceitável e uma família, quer dizer, que no convívio comigo não vê
as consequências éticas do meu cristianismo, sabe? Não ver dentro de casa o que eu prego no púlpito. Eu luto para que não haja essa dicotomia. Então, eu fiquei muito feliz quando meu filho mais velho foi chamado para o Ministério Sagrado, porque eu espero que isso tenha sido o resultado do que ele viu no pai. Espero, né? Ou pode ser que ele tenha sido muito misericordioso e falou, olha, eu posso fazer melhor, não sei. Mas é isso. Então, eu peço a Deus que eles vejam Cristo em mim. Né? Bom. Antônio, para a gente caminhar já para o final, enfim, eu estou muito grato porque o tempo que você dedicou aqui para conversar comigo e vai abençoar muitas vezes, mas tem uma frase sua, em alguns vídeos que você gravava, que você fala assim, estou com a Bíblia aberta, no livro tal. Não sei se você ainda está usando essa frase, não tenho reparado se você fala, mas você falava muito essa frase. Você ainda está com a Bíblia aberta nas tuas ações, já caminhando para o final e te franqueando a oportunidade para dar uma palavra para todos. Fernando, querido, deixa eu te ser absolutamente franco. Ao longo dos anos, a minha mente adquiriu um tal nível de complexidade, de percepção da vacuidade da vida humana debaixo do sol, que eu não conseguiria manter a minha sanidade mental sem a Bíblia. Então, a Bíblia é meu alimento diário. Leio todos os dias. Leio com encanto crescente. Difícil para mim conter a emoção no púlpito, quando tenho que expor os textos das Sagradas Escrituras, sejam eles do Antigo, sejam do Novo Testamento. E quando eu tenho que falar sobre Cristo, dá até falta de ar, taquicardia, de emoção. Eu estou convencido que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vejo nela a impressão digital de Deus. Especialmente em sessões das Sagradas Escrituras que estão para além da capacidade humana. Veja só, são passagens que, para você escrever sobre o seu conteúdo, você tem que conhecer a Deus. Quer dizer, um pecador, ele não teria condição de escrever a Bíblia, quer dizer, um pecador não regenerado. Ele não teria interesse para isso. E eu vou falar com você, olha, Fernando, quem lê? Vamos lá. O Salmo 23, o Salmo 84, o Salmo 119, Isaías 61, Isaías 58, o Sermão da Montanha inteiro, Romanos 1, 2, 5, 7, 8, 12. Tem que ler Efésios 2, Gálatas 3, Filipenses 4. Amigo. E não sente o aroma do céu. Está morto. Não nasceu de novo. Não tem como um demônio, um mentiroso, um louco, alguém que deliberadamente quer enganar, sabe, escrever textos como esses. Então, é claro que você vê na Bíblia aquilo que você custa entender como é que foi parar no cânon sagrado. Como se você olhasse assim para uma paisagem, visse assim, sabe,
buracos e partes assim escuras e aparentemente assim, os seus olhos mal formados, mas que a luz do todo ganha um outro sentido. E que, sei lá, parece que criam aquele contraste necessário para que você aprecie o que de mais glorioso existe nas Sagradas Escrituras. Então, se fosse comparar assim as montanhas, eu afirmaria que você tem de tudo. Você tem o Pão de Açúcar, você tem o Corcovado, você tem a Serra dos Órgãos, você tem, você tem aí a Cordilheira dos Andes, você tem os Alpes Suíços, você tem o Himalaia. Então, é perceptível que você tem, são os níveis diferentes de revelação, é tudo revelação. Mas as passagens não têm o mesmo nível de importância nem de excelência. E essas que eu mencionei, entre outras, são profundamente reveladoras de que Deus não nos deixou na escuridão. Remova a Bíblia da vida. Aí eu pergunto, em que espécie de Deus nós vamos acreditar? A quem orar, o que esperar da nossa existência? E a que filósofo recorrer? Em especial, quando você está no vale da sombra da morte. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu creio nisso de todo o meu coração, Fernando. Amém. Como diz o salmista, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É isso. É verdade. É sentir vontade de conhecer esse Deus cada dia mais, em todo o tempo, respirar da gente, falar dele e transpirar esse amor. Antônio, muito grato. Obrigado, Fernando. Coração, você ter dado esse tempo para a gente aí. Deus te abençoe. Deus te guarde, querido.